E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rui Monteiro, começando agora mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. É um canal que traz sempre uma opinião, um material, um conteúdo sobre o futebol nacional, sobre a história do futebol nacional. Espero que você goste do vídeo de hoje, né? E se você já acompanha o canal, muito obrigado pela força que você sempre está dando aí pra gente. Já vou logo pedir o like de vocês aí, pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho. A gente aos poucos está aumentando o número de inscritos, é muito importante. O like é muito importante, acionar o sininho é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado pela força que vocês estão dando aí para o canal. O vídeo de hoje é a segunda parte do top 15 vice-campeões do Brasileirão. Então, eu elenquei os 15 melhores times vice-campeões do Campeonato Brasileiro de todos os tempos. E na sexta-feira passada, ou na quinta-feira passada, se não me engano, para o dia 14 de agosto, eu lancei aqui o vídeo, a parte 1 desse vídeo, né, com o 15º até o 8º colocado, e hoje, dia 18 de agosto, eu estou lançando a parte 2 desse vídeo, que vai do 7º até o primeiro colocado. Então hoje nós vamos ver o top 7 aqui dos melhores vice-campeões brasileiros de todos os tempos, né? Espero que vocês gostem do material que a gente está trazendo essa semana aqui. Então vamos logo para o 7º colocado dessa lista, né? O 7º melhor vice-campeão brasileiro de todos os tempos, que é o vice-campeão de 1974, que foi o Cruzeiro, né? O Cruzeiro ainda naquela geração que começa ali na segunda metade da década de 60, né? Vai conquistar ali a Taça Brasil em 66, vai conquistar também 5 campeonatos mineiros seguidos, né? Esse time ainda tem muitos remanescentes desse período ali do final da década de 70, né? Os principais deles aqui que a gente pode citar: o Piazza, o Zé Carlos, né? O Dirceu Lopes, o Palhinha, que já está no final desse período aí, iniciando a carreira dele ali no Cruzeiro em 69, em 70, né? Então é a base do time também que vai ser vice-campeão no ano seguinte, em 75, que vai conquistar o título em 76. Então, um período áureo do Cruzeiro, em que ele vai dominar o futebol mineiro de maneira hegemônica, né? E vai ser a principal força do futebol brasileiro, fora o eixo Rio-São Paulo, ali nos últimos anos da década de 60 e nos primeiros anos da década de 70, até o aparecimento ali da força do Internacional no ano seguinte, desse campeonato aí, e por aí vai, né? Então foi um time que marcou a época, tido aí como o principal período da história cruzeirense, né? E por esses motivos ele tá aí na 7ª colocação desse ranking, né? Curiosamente, esse time não fez nenhum bola de prata, né? Na premiação da revista Placar. É, Talvez pelo fato desse campeonato ter sido atravessado pela Copa do Mundo de 74, né, onde jogadores importantes de vários times acabaram participando da preparação da seleção brasileira e propriamente dita da Copa do Mundo, acabou desfalcando seus times, né? No caso do Cruzeiro, Nelinho e Piazza foram os desfalques aí pela seleção brasileira de 74, que disputou a Copa na Alemanha, né? O Piazza, que foi capitão, titular na primeira fase, o Nelinho também. Depois ele vai dar lugar para o Zé Maria a partir da segunda fase, da fase semifinal da Copa do Mundo. Mas o que fica é esses desfalques, né? Cruzeiro que pegou um grupo, esse campeonato que teve 40 times, o Cruzeiro pegou um grupo mais equilibrado na primeira fase do que o Vasco. Pegou um grupo em que a classificação ficou bem equilibrada ali, dois grupos de 20, né? 19 jogos para cada clube ali na primeira fase. O Cruzeiro ficou em segundo no grupo dele, o Atlético Mineiro foi primeiro, né, junto com vários outros clubes ali muito próximos na classificação, né? Na segunda fase, esses times classificados, 12 de cada grupo, somando então 24, fizeram grupos de 6, 4 grupos de 6. Nessa segunda fase, o Cruzeiro pegou grandes times, ali já no período da Copa do Mundo de 74. Ele venceu o Palmeiras, ele venceu. Tô pegando aqui uma colinha, viu, gente?
Venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo, venceu o Guarani, venceu o Bahia, venceu o Paysandu, venceu todos os jogos do grupo dele, né? E nessa segunda fase, como eram grupos de 6, classificava um de cada grupo para o quadrangular final. Então o Cruzeiro foi líder do grupo dele, o Vasco foi líder do grupo dele, o Inter foi líder do grupo dele, o Santos foi líder do grupo dele, né? Então esses 4 times, Cruzeiro, Inter, Santos e Vasco, fizeram esse quadrangular final que acabou tendo o título do Vasco, né? E no quadrangular final, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco venceram o Santos e tanto o Cruzeiro quanto o Vasco empataram com o Inter, né? Nesse mesmo quadrangular, o Santos acaba tirando as chances do Inter de empatar com o Cruzeiro e vai, porque o Santos vai vencer o Inter e vai acabar esse quadrangular final empatado, Cruzeiro e Vasco na primeira posição em pontos, né? E aí começa toda a polêmica que envolveu a final desse campeonato, né, que era em jogo único, e acabou sendo transferido de sede, né? Esse jogo único seria no Mineirão, mas o Vasco faz uso de um artigo do regulamento do campeonato que não foi usado durante o campeonato todo, acaba sendo usado só para a final, o que vai despertar uma série de reclamações aí por parte do Cruzeiro e da torcida cruzeirense, que faz referência ao mau comportamento da torcida do Cruzeiro na última rodada do quadrangular final, né? Então, nessa última rodada, que se não me engano foi contra o Santos, tá? Mas independente do adversário, foi um jogo do quadrangular final em que a torcida do Cruzeiro acabou agredindo ali membros da comissão santista, né? E isso foi usado no tribunal para alterar, era o que previa no regulamento, o local da decisão, que acabou saindo do Mineirão e indo para o Rio de Janeiro, para o Maracanã, né? E foi um jogo bem disputado, né? Com erros de arbitragem também, né? Então o Cruzeiro acabou reclamando também de, de um empate que sairia no final do jogo do, do meio-campo Zé Carlos, né? Que foi mal anulado pelo Armando Marques, né? Então foi um jogo cheio de reclamações aí, que entrou para a história aí como um momento em que o juiz acabou interferindo no campeonato, né? Esse foi um campeonato aí com grandes times, grandes jogadores. O artilheiro acabou sendo o Roberto Dinamite, do Vasco. O Vasco, que tinha um grande time também, né? Com Alcir, com Zanata, com Jorginho Carvoeiro, que inclusive fez o gol do título, o segundo gol da final, com o Roberto Dinamite, que foi artilheiro, ganhou o Bola de Prata, né? O Zico estourando para o Campeonato Brasileiro, para o futebol brasileiro, ganhando a Bola de Ouro nesse campeonato aí, mas o que fica é essa escalação do Cruzeiro, que ela é emblemática, né? Que, que se parece muito tanto com o time que foi que dominou Minas Gerais no final da década de 60, como com o time também que vai ganhar a Libertadores ali, ela se confunde, né? Uma transição entre esses dois times numa época, como eu disse, áurea do Cruzeiro, que o Cruzeiro ganhou 9 de 11 campeonatos mineiros entre 1965 e 1975. Né? Só não ganhou em 70, que ficou com o Atlético, 71 que ficou com a América. Todos os outros 9 campeonatos, 5 seguidos no final da década de 60 e 4 seguidos entre 72 e 75. Né? Então, por todos esses motivos, esse Cruzeiro aí que teve pouquíssimas derrotas no campeonato, né? Apenas 4 derrotas e um aproveitamento muito bom aí, ele foi escolhido por mim aqui para ficar na 7ª posição entre os melhores vice-campeões brasileiros de todos os tempos. Agora, o 6º colocado dessa lista, que é o vice-campeão brasileiro de 2005, que é o Internacional, que vocês já estão vendo aí o aproveitamento dele, né? Já estão vendo aí também os jogos contra o campeão, a gente vai falar disso daqui a pouco, a escalação, o time base, que vai ser o time base que vai ganhar a Libertadores do ano seguinte, né? Vai ganhar o Mundial também contra o Barcelona do ano seguinte. Então é a base do time de 2006, super campeão, é esse Internacional de 2005, que é aquele campeonato da máfia do apito, né? Onde o juiz, né, o árbitro, Edilson Pereira de Carvalho, ele vai ser acusado, vai acabar sendo preso por
uma falcatrua que envolvia ali venda de resultados, né? Então esse campeonato ficou marcado pelo descobrimento da máfia do apito, né? Pela anulação de 11 jogos entre a rodada 28 e a rodada 29, que vai tirar o Internacional da primeira posição e vai colocar o Corinthians. É porque desses 11 jogos aí o Internacional tinha vencido um. Depois ele vai ter que vencer esse jogo de novo, que foi contra o Curitiba, inclusive pelo mesmo placar, né? E o Internacional, nesse momento, ele tinha 51 pontos contra 50 do Corinthians, que era um grande time, né? Que tinha Roger Flores, que tinha Mascherano, que tinha Tevez, que tinha Carlos Alberto, que tinha Nilmar, que tinha Coelho na lateral, que tinha Fábio Costa, né, que tinha Gustavo Neri. Então era um grande time, Marcelo Matos. Então era um grande time do Corinthians, mas que ficou marcado esse título por essa situação. O Internacional, que era comandado pelo Muricy Ramalho, que passou muito perto de ganhar esse Campeonato Brasileiro, mas que vai ganhar os 3 na sequência com o São Paulo, né? Então foi um período muito frutífero para o Muricy Ramalho, que vai ser vice em 2005 e vai ganhar 6, 7 e 8 com o São Paulo, né? Então, o Internacional acaba perdendo a liderança nesse momento da anulação dos jogos, e dentro de 15, 20 dias, o Corinthians acaba ganhando alguns jogos, inclusive alguns dos que foi anulado, porque dos anulados do Corinthians, o Corinthians tinha perdido os 2 jogos para Santos e para São Paulo, né? Depois ele vai ganhar do Santos e empatar com o São Paulo, então ele vai sair beneficiado aí com 4 pontos, né? Campeonato que foi decidido só lá na penúltima, na última rodada. Então o Corinthians, logo após a anulação desses jogos, vai dar uma disparada, e aí o Internacional não vai conseguir mais alcançar o Corinthians. O Rafael Sobis, vocês estão vendo aí na escalação, que foi o bola de prata e o artilheiro do Inter nessa competição, né? Essa competição foi a última vez que o Romário foi artilheiro. O Romário fez 22 gols, né? Teve um lance que é justamente esse lance aí da arte, que foi um pênalti não dado para o Internacional no final do segundo tempo, no jogo de volta, né? Na rodada de número 40, esse campeonato que teve 22 times de volta, já era pontos corridos, então eram 42 jogos, né? Vocês estão vendo aí que na campanha do Inter, que eram 42 jogos, o Internacional reclama esse pênalti que não foi dado. Depois o Márcio Rezende de Freitas, que era o juiz que estava apitando, ainda expulsou um Inter. E nesse momento, faltando 3 jogos para terminar o campeonato, o Corinthians estava 3 pontos na frente, manteve essa diferença de 3 pontos. Né? Se o Inter tivesse vencido esse jogo, o Inter conseguia empatar em pontos, e aí o desfecho do campeonato poderia ser outro, né? Na rodada seguinte, os 2 times venceram, e aí praticamente acabou o campeonato, porque o Corinthians manteve 3 pontos de vantagem para a última rodada, e 5 gols de saldo, e aí ficou muito difícil do Internacional reverter a situação. Mesmo assim, na rodada final, o Internacional perde o jogo para o Curitiba, que estava ali tentando escapar do rebaixamento, acabou não dando conta, né? O Curitiba acabou sendo rebaixado em 2005. E o Corinthians também perde o jogo dele para o Goiás, que fez um grande campeonato aí em 2005 também, né? Além do Goiás, o Palmeiras fez um grande campeonato, o Fluminense, na época, com Petkovic jogando bastante, ganhou bola de prata nesse ano também, fez um belo campeonato. Então esse Internacional ficou marcado como um time que acabou sendo atrapalhado por essa máfia do apito, acabou sendo atrapalhado no jogo decisivo contra o líder do campeonato já na reta final dessa competição, né? E dentro dos pontos corridos, na minha opinião, o melhor vice-campeão, né? Desde 2003 para cá. Então, por todos esses motivos, por ter um time que vocês estão vendo aí totalmente estrelado, né? Só do meio para frente, Alex, Jorge Wagner, Fernandão, Rafael Sobis, Perdigão, Tinga, jogadores que acabaram se tornando jogadores históricos para o Internacional. Por esses motivos todos, estão colocados aqui na 6ª posição dos melhores vice-campeões de todos os tempos. Agora, o 5º colocado dessa lista, ou seja, o 5º melhor vice-campeão de todos os tempos, que é o Santos, de 1983. O Santos que vai perder para o Flamengo, né? Vai ser o 3º título do Flamengo em 4 anos. Então o Flamengo vai ganhar em 80, 81 vai dar Grêmio, 82 e 83 estão um bicampeonato do Flamengo aí.
né? O Santos que vocês estão vendo pela escalação aí, teve vários jogadores no Bola de Prata. Teve o Rossini, zagueiro, teve o Dema, volante, teve o Paulo Isidoro, meio-campo, teve o Pita, meio-campo, todos esses no Bola de Prata. Serginho Chulapa ganhou Bola de Prata também, porque foi o artilheiro do campeonato, né? O Santos que nos primeiros 19 jogos desse campeonato, se não me engano, vai perder apenas 2, né? Esse 3-0 para o Flamengo que vocês estão vendo aí, que foi o último jogo do campeonato, é o jogo com o maior público da história do Campeonato Brasileiro. É um campeonato com vários times bons, né? Com incrível Coritiba, que vai chegar na semifinal com o Flamengo. Não, perdão. Isso é mais pra frente. O Santos que vai eliminar o Atlético na semifinal, né? E o Atlético tinha um grande time nessa época aí. O Santos vai vencer em São Paulo e vai empatar em Minas Gerais e vai tirar o Atlético, que tinha vantagem, precisava vencer um placar mínimo e não consegue. O Santos vence o primeiro jogo de 2-1 e no Mineirão fica 0-0. E ele vai para a final contra esse Flamengo, ganha o primeiro jogo. E o Santos com esse time aí cheio de bons jogadores, né? Que vai ser a base do time que vai ganhar o Paulista de 1984, né? Aí depois vai voltar a ter um período grande ali, sem títulos para esse Santos, né? Uma curiosidade interessante, o Santos tá nesse Campeonato Brasileiro aí por convite, porque no Campeonato Paulista de 82 ele ficou em 9º lugar e a classificação era pelo Campeonato Paulista, então ele não vai ter uma boa classificação no Campeonato Paulista, vai acabar sendo convidado, né? Quando eu falei, o Flamengo na verdade eliminou o Atlético Paranaense nessa semifinal, esse Flamengo histórico, né, com Raul, com Leandro, com Marinho, com Moser, com Figueiredo, com Andrade, com Adílio, com Zico, a maioria desses jogadores que já faziam parte do Flamengo naquele título de 80 e no título do ano anterior também, mas com Baltazar, que foi campeão pelo Grêmio em 81, com Bebeto começando, os primeiros jogos do Bebeto como profissional do Flamengo, né? Com Robertinho, atacante importante que veio do Fluminense, né? E o Santos, vocês estão vendo aí que ele tinha bons nomes também, ainda alguns remanescentes daquele título paulista 78, chamados Meninos da Vila, né? O Santos que foi treinado nesse campeonato brasileiro pelo técnico Formiga, que é esse mesmo, de 78, jogador histórico do próprio Santos, né? Que lançou esses Meninos da Vila em 78 e estava à frente do Santos de 83, que conquistou aí, vocês estão vendo, várias bolas de prata, né? Então, por todos esses motivos, o Santos de 83 está aí como o 5º melhor vice-campeão de todos os tempos. Só, claro que de vez em quando aqui eu vou esquecer algumas coisas, eu tô com uma colinha aqui, mas eu tô dando prioridade pro dinamismo do vídeo, então não vou ficar parando também. Aí vocês não reparam quanto a isso não, porque com certeza fica algumas coisas esquecidas mesmo, tá? O 4º lugar nessa lista, né, no top 7 dos melhores vice-campeões de todos os tempos, é o vice-campeão de 1977, conhecido como o vice-campeão invicto, que foi o Atlético Mineiro, que nessa edição conseguiu o melhor aproveitamento de um time em uma edição do Campeonato Brasileiro na história, né? Incríveis 90,5%, porque em 21 jogos ganhou 17 e empatou 4. Né? Vocês estão vendo aí que o Reinaldo foi o artilheiro, foi bola de prata também. A melhor média na história do Campeonato Brasileiro em uma única edição de gols. Ele fez 27 gols em 17 jogos. O bola de ouro também foi do Atlético, foi o Toninho Cerezo. O melhor ataque disparado dessa competição, 55 gols, uma média incrível também, que, se não me engano, também é a melhor média de um ataque em uma edição do Campeonato Brasileiro, mais de 2,6 gols por jogo. Esse que já era um daqueles campeonatos com muitos clubes, né? 62 clubes, que teve duas grandes surpresas nesse Campeonato Brasileiro de 1977, que foi o Londrina,
que a partir do momento em que ele vai para a repescagem, porque tinha uma primeira fase com vários times, aí vários classificam, vários vão para a repescagem. O Londrina não vai bem nessa primeira fase. Aí na repescagem ele já começa a ganhar praticamente todos os times. Aí vai para uma terceira fase, e numa terceira fase, o Londrina surpreende e elimina vários times importantes do Campeonato Brasileiro. É que eu estou tentando achar aqui. Vasco, Corinthians, Santos e Flamengo. O Londrina, na terceira fase, que classificava só um time para a semifinal, né, que eram em grupos, consegue eliminar Vasco, Corinthians, Santos e Flamengo e vai para a semifinal. E a outra surpresa da semifinal é o Operário de Campo Grande, o Operário de Mato Grosso do Sul, né? Já com o goleiro Manga, que fez história no Botafogo, no Nacional do Uruguai, no Internacional, foi bicampeão brasileiro em 75 e 76. O Internacional resolve confiar no Benítez, goleiro, né? E deixa o Manga sem contrato. O Manga acaba fechando com o Operário de Mato Grosso do Sul. Ainda na primeira fase desse campeonato, o Operário vai avançando, consegue chegar na terceira fase. Na terceira fase, elimina times importantes como Botafogo, como Bahia, como Cruzeiro, e acaba sendo a segunda surpresa da semifinal. Então, numa semifinal tem São Paulo e Operário de Campo Grande, e na outra semifinal tem Atlético Mineiro e Londrina. Acabam classificando Atlético e São Paulo para a final. O Atlético chega como o melhor time, um time mais técnico, um time com todos os números a seu favor. Tem toda uma confusão ali também no meio judicial, que vai acabar tirando Chulapa e Reinaldo dessa final, que eram os dois principais atacantes dos times finalistas. E nesse jogo final, jogo único no Mineirão, não tinha vantagem de empate para a melhor campanha. O Atlético chega com 10 pontos na frente do São Paulo, então com amplo favoritismo, e nessa final acaba ficando 0-0, e nos pênaltis o Atlético acaba perdendo, inclusive com Toninho Cerezo errando o pênalti para o Atlético. O São Paulo, que tinha um time muito bom com Valdir Pérez, que depois vai para a Copa do Mundo de 82, Dario Pereira, uruguaio, zagueiro que marcou época com a camisa São Paulina, Zé Sérgio, que vinha da base, alcançou a seleção brasileira também, Mirandinha, Serginho Chulapa. Então são jogadores ali muito importantes, inclusive Valdir Pérez, Chicão, Zé Sérgio, vão estar na Copa do Mundo de 78, que começa após esse campeonato aí, porque esse campeonato de 77 é mais um daqueles campeonatos que terminam no ano seguinte, Então vai terminar em março de 78. Então vai ter lá Valdir Pérez do São Paulo, vai ter Chicão do São Paulo, vai ter Zé Sérgio do São Paulo, vai ter Cerezo, vai ter Reinaldo do Atlético nessa Copa de 78, Alguns jogadores desses do Atlético aí também vão fazer campanhas importantes nos campeonatos brasileiros seguintes, principalmente a partir de 1980. Então, por todos esses motivos, o Atlético de 77 está aí como o quarto melhor vice-campeão de todos os tempos. O terceiro melhor vice-campeão de todos os tempos é o Cruzeiro de 1975. Então é aquele time que é uma sequência do campeonato de 74. E aí eu tive que avaliar qual time seria melhor, o de 74 ou o de 75. Então algumas situações pesaram, Algumas situações pesaram com um melhor campeonato em 75 em vista do campeonato de 74, então acho que o campeonato de 75 foi melhor do que o campeonato de 74, Esse time do Cruzeiro, que vai ser a base do time que vai arrasar na Libertadores de 76, vai ser campeão com uma grande campanha em 1976 na Libertadores, então é mais um motivo para estar na frente do time de 1974, que muda pouca coisa, Vocês viram que lá em 74 não foi o Raul que foi o goleiro do Cruzeiro, um pequeno momento em que em 74 foi o Vitor de Paula, que acabou assumindo a titularidade. O Raul volta em 75, é uma mudança, O Perfumo, o zagueiro, sai de 74 para 75, Perfumo que foi campeão da Libertadores em 71 com o Nacional, chegou com todo cartaz no Cruzeiro, ganhou 3 campeonatos mineiros seguidos, ele sai entre o Moraes no lugar dele, Aí já aparece Joãozinho, tendo mais oportunidade, Jairzinho, aquele mesmo furacão da Copa de 1970,
jogou bastante aí, principalmente na fase final, no lugar do Eduardo Rabo de Vaca, que é também conhecido como Eduardo Amorim, que foi muito importante na campanha anterior e foi titular bastante tempo na campanha de 75 também, né? Vocês veem que o Cruzeiro teve pouquíssimas derrotas, mais um campeonato decidido ali em jogo único, né? Do é, com vitória do Internacional. Aquele gol do Elias Figueroa, né, que é até esse lance que vocês estão vendo aí na tela, o gol iluminado, né? Porque dizem que uma fresta de luz do sol bateu bem no lugar que ele estava na hora que ele fez esse gol aí. E o Cruzeiro de 75 entra nesse campeonato justamente pelo nível técnico do campeonato, que foi muito forte, que tinha a máquina do Fluminense, né, que tinha Dirceu, que, que tinha Marco Antônio, que foi bola de prata, Carlos Alberto Torres, que foi bola de prata nesse ano aí também, do Fluminense, aquela máquina que vai chegar muito bem nos campeonatos brasileiros de 75 e 76, né, que tinha o Rivelino, que tinha o Búfalo Gil no ataque, que foi bola de prata também de 75. Aí vocês estão vendo pela escalação do Cruzeiro que o Nelinho ganhou bola de prata, mesmo jogando, aliás, 74 que jogou menos, né? Menos jogos. Então, Nelinho foi bola de prata, Palinha foi bola de prata. Então, esse Cruzeiro de 1975, que foi a base do Cruzeiro de 1976, campeão da Libertadores, por todos esses motivos que eu elenquei aqui, eu escolhi na terceira colocação desse ranking. O segundo melhor vice-campeão de todos os tempos que eu escolhi para ficar nessa posição foi o Guarani de 1986. Guarani que teve a melhor campanha, né? Um campeonato que começou logo após a Copa do Mundo de 86, acabou sendo vencido pelo São Paulo. Esse último jogo, vocês estão vendo aí, 3-3, tido como um dos melhores jogos da história do Campeonato Brasileiro. São Paulo com um grande time, a chamada geração dos menudos, né? Os menudos do São Paulo. Só para vocês terem uma ideia desse grande time que o São Paulo teve na Copa de 86, sair da Copa de 86 para entrar nesse campeonato, ser campeão, o Silas, o Miller, o Careca, né? O Silas e o Miller, principalmente jogadores que muito jovens, que já estavam fazendo sucesso ali. O Guarani, que vocês estão vendo pela escalação aí, Guarani de Ricardo Rocha, de Marco Antônio Boiadeiro, de Catatal, que veio do Atlético Mineiro, naquele super time que o Atlético fez no início da década de 80. Chiquinho Carioca, que foi campeão brasileiro em 82. João Paulo, ponta esquerda. Evaí, que depois fez sucesso por Palmeiras, Atlético, Portuguesa, Vasco, São Paulo, né? O técnico hoje da seleção, Tite, estava nesse time também. Vocês estão vendo aí, bola de prata, 2 bolas de prata, né? Um time que perdeu a bola de prata por Ricardo Rocha e por João Paulo, né? Um time que perdeu muito pouco no campeonato, apenas 2 derrotas, né? Então, na primeira fase, o Guarani foi razoável, passou bem ali, mas classificou em segundo, apenas atrás do Bahia. E a partir da segunda fase não perdeu mais nenhum jogo, né? Até as finais. Então, na segunda fase, passou por Fluminense, Flamengo, Grêmio. Aí não perde mais. Elimina o Vasco, elimina o Bahia e elimina o Atlético Mineiro na semifinal. Né? E aí vai para essa final com o São Paulo. O primeiro jogo fica 1-1, né? Em São Paulo. E o segundo jogo 3-3. Foi para prorrogação, foi para os pênaltis. E aí o São Paulo ganhou o segundo título dele, segundo título nos pênaltis. Né? O primeiro em 77 contra o Atlético e o segundo em 86 contra o Guarani. Então, por todos esses motivos, por chegar na final e fazer uma final parelha contra esse São Paulo, que além de Milas, de Sidney, né, de Silas, de Careca, ainda tinha revelações como Sidney, tinha Gilmar Rinaldi no gol, né, em grande fase, Dario Pereira, tinha o Pita, né? Então foi um grande São Paulo aí, e o Guarani teve a melhor campanha desse campeonato brasileiro, né? Então, por todos os motivos, eu escolhi o Guarani de 1986 como o segundo melhor vice-campeão de todos os tempos. E agora a gente chega no top 1, né? O melhor vice-campeão de todos os tempos que eu escolhi, que é o Atlético Mineiro de 1980. É um campeonato com alto nível técnico. Aí, se quando eu falei de
Flamengo eliminando Coritiba na semifinal, foi aí nessa competição. Atlético e Flamengo sobraram nesse campeonato desde o início, né? Chegaram ao final com o melhor aproveitamento, o mesmo aproveitamento os dois, a mesma quantidade de gols marcados. A única diferença é que o Atlético terminou com uma vitória a mais, mas terminou em segundo lugar. Quando o Quando chega na final, o Flamengo chega com a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, né, de fazer 2 resultados seguidos, mas no primeiro jogo, 1-0 no Mineirão, com gol do Reinaldo, essa vantagem ela é invertida, né, e ela passa a ser para o Atlético Mineiro no segundo jogo, que foi no Maracanã, dia 1º de junho de 1980, que o Atlético passava a jogar pelo empate. Daqui a pouco a gente vai falar mais desses 2 jogos da final aí, né? Lembrando que além do Flamengo e além do Atlético Mineiro, o Internacional tinha um grande time, o Coritiba fez um grande campeonato, o Corinthians, o Grêmio, o Santos, o Vasco. Então foi um campeonato de grandes times, grandes exibições, né? Esse jogo que vocês estão vendo aí no Maracanã, o Flamengo e Atlético jogaram para 154 mil pessoas, então foi o segundo maior público de todos os tempos. Esse campeonato de 1980 também teve uma das melhores médias de públicos de todos os tempos, né? E nesse jogo final, acabou também tendo muita reclamação por parte dos atleticanos, que o José de Assis Aragão, que foi o árbitro do jogo, acabou invertendo muitas faltas, né, expulsou o Reinaldo após uma reclamação de um impedimento mal dado pela arbitragem, né, quando estava 2-2. Logo no início do jogo, Nunes faz 1-0 pro Flamengo. No lance seguinte, o Reinaldo empata. No final do primeiro tempo, o Zico faz 2-1 pro Flamengo. Aos 20 do segundo tempo, o Reinaldo empata. O empate dava o título pro Atlético, né? Logo após esse empate, passa um tempo, o Reinaldo, que já estava contundido no jogo, não foi substituído, acabou fazendo o segundo gol já contundido, acaba sendo expulso por esse lance que os atleticanos reclamam, né? E o Nunes acaba fazendo o terceiro gol aos 37 do segundo tempo, numa jogada que ele pega pela esquerda, passa ao lateral Silvestre, que estava substituindo o Orlando ali, né, entrou no meio do jogo e acabou sendo driblado ali na lateral da área, na lateral esquerda do ataque do Flamengo, né, pelo Nunes. O Nunes faz o terceiro gol, que vai sacramentar o título do Atlético, né? Esse Atlético de 80 aí, que emplacou alguns jogadores naquela seleção, naquela grande seleção de 1982, na Copa do Mundo da Espanha, né? Vocês estão vendo aí que o Cerezo foi o Bola de Ouro, o Luizinho é um dos maiores zagueiros da história do Atlético, foi o Bola de Prata, né? Semifinais eletrizantes nesse campeonato, um jogo do Atlético contra o Inter no Beira-Rio, 3-0, partida de volta. Primeiro jogo no Mineirão foi 0-0. Enquanto isso, o Flamengo saía perdendo por 2-0 para o Coritiba, virou o jogo 4-2, depois o Coritiba fez mais um gol, jogos com golaços, esses 2 jogos só com golaços, né? Tanto Coritiba e Flamengo, 4-2 pro Flamengo, 4-3, quanto Atlético e Internacional, 2 jogos de volta dessa semifinal. Né? Então um time completamente estrelado do Atlético, que tinha Reinaldo, tinha Éder, tinha Palhinha, né? Que foi super campeão com o rival Cruzeiro, Pedrinho Gaúcho, que foi bicampeão com o Internacional 75-76, Chicão, que foi campeão com o São Paulo em 77, Toninho Cerezo conquistando a sua segunda bola de prata, né? Luizinho, Osmar Guarnelli, 2 grandes zagueiros, João Leite, goleiro histórico do Atlético, né? Então, por todos esses motivos, por essa campanha com alto aproveitamento, né? Por jogar de igual para igual com esse Flamengo, que foi o melhor Flamengo de todos os tempos, por ter vários jogadores ali com retrospecto vitorioso na seleção brasileira. Esse Atlético Mineiro ficou escolhido aqui por mim como o melhor vice-campeão de todos os tempos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado
desse vídeo e do vídeo anterior. Vou deixar um link aqui em cima, tá? Aqui em cima do lado direito alto aqui do vídeo, para vocês verem a parte 1, que vai do 15º até o 8º colocado. Espero que vocês tenham gostado da seleção dos vice-campeonatos que eu fiz aqui, né? E conto com vocês. Se vocês chegaram aqui e não deixaram o like ainda, deixa o like aí, se inscreve se não é inscrito no canal ainda, aciona o sininho, que é muito importante para o nosso crescimento. Tá bom? Um abraço, até mais.